Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma dessas noites que o vento não soprava nem um tiquinho, deixando o silêncio pesado, feito chumbo sobre o sítio do Joaquim. A lua nova fazia com que a escuridão engolisse tudo, desde a cerca de arame até o galinheiro que ficava nos fundos da propriedade. Joaquim tinha passado o dia inteiro consertando a porteira quebrada e estava cansado feito um burro de carga, mas algo não o deixava dormir direito. A inquietação tinha começado alguns dias antes, quando seu cachorro Trovão, um vira-lata marrom que sempre foi corajoso, começou a agir de forma estranha. O animal, que costumava dormir no alpendre da casa, passou a se esconder embaixo da mesa da cozinha durante a noite, tremendo como uma folha seca. Durante o dia, ficava normal, mas assim que o sol se punha, começava a choramingar baixinho, como se pressentisse algo que os humanos não conseguiam perceber. Dona Rosa tinha comentado que as galinhas também estavam estranhas. Paravam de botar de repente, se amontoavam todas num canto do galinheiro e ficavam quietas, sem fazer aquela zoada costumeira. O galo Zé Pequeno, que sempre cantava antes mesmo do sol nascer, tinha parado de cantar completamente, ficando empoleirado num canto, com os olhos arregalados fitando a mata. Lá pelas 2 da manhã, quando até os grilos tinham se calado, um som estranho cortou a quietude da noite. Era um berrante, daqueles que os vaqueiros usam para chamar o gado, mas tinha algo errado naquele som. Era como se saísse de muito longe, mas ao mesmo tempo parecia estar bem ali, no quintal da casa. O som era diferente de qualquer berrante que Joaquim já tinha ouvido em seus 43 anos de vida. Não tinha aquela clareza metálica dos instrumentos que conhecia, mas sim um tom abafado, como se estivesse sendo tocado debaixo d'água ou de dentro de uma caverna profunda. E havia algo mais, uma tristeza profunda naquele som, como se fosse o lamento de uma alma penada. Joaquim se levantou devagar da cama, tentando não acordar a mulher, Dona Rosa, que dormia pesado depois de um dia cuidando das crianças e da horta. Os 3 filhos dormiam no quarto ao lado, e ele não queria assustá-los. Pedrinho, de apenas 7 anos, já tinha acordado algumas vezes durante a semana, dizendo que via vultos na janela, mas Joaquim e Rosa pensaram que fossem apenas pesadelos de criança. Ele foi até a janela e espiou para fora, mas a escuridão era tão densa que mal conseguia ver a própria mão estendida na frente do rosto. A noite estava estranhamente silenciosa. Nem mesmo o barulho dos morcegos ou o pio das corujas, que normalmente habitavam as árvores grandes do quintal. O berrante soou novamente, dessa vez mais próximo. O som era grave, prolongado e carregava consigo uma tristeza que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Joaquim conhecia todos os vizinhos num raio de quilômetros e nenhum deles tinha o costume de sair tocando berrante no meio da madrugada. Além disso, o vizinho mais próximo, seu compadre Antônio, morava a mais de 2 quilômetros de distância. Trovão apareceu na porta do quarto, andando de barriga no chão, com o rabo entre as pernas e tremendo descontroladamente. O cachorro olhou para Joaquim com aqueles olhos suplicantes, como se estivesse pedindo para que não saísse de casa. Era a primeira vez que Joaquim via o animal tão apavorado. Pegou a lanterna que guardava na gaveta da cômoda e decidiu sair para investigar. Antes, passou na cozinha e pegou também o facão que ficava pendurado na parede, ao lado da porta dos fundos. Era uma lâmina afiada que pertencera a seu pai e que sempre o acompanhava quando precisava entrar na mata. A porta de madeira rangeu quando ele a abriu, e o ar frio da noite bateu em seu rosto como uma bofetada. Era estranho estar tão frio, considerando que estava no meio do verão. O termômetro que ficava no alpendre marcava 25 graus,
mas parecia que a temperatura tinha baixado pelo menos 10 graus. Acendeu a lanterna e o feixe de luz cortou a escuridão, revelando o terreiro vazio e silencioso. Tudo parecia normal à primeira vista, mas havia algo no ar que não estava certo. Um cheiro estranho, meio doce e meio podre, como flores murchas misturadas com terra de cemitério. Caminhou em direção ao curral, onde mantinha suas poucas cabeças de gado. Joaquim não era um fazendeiro rico. Tinha apenas 8 vacas, 2 bois e um touro jovem que comprara no ano anterior. Mas aqueles animais eram sua fonte de sustento e ele conhecia cada um deles como se fossem da família. Os animais estavam agitados, inquietos, andando de um lado para o outro e bufando baixinho. Era estranho, porque normalmente ficavam quietos durante a noite, ruminando calmamente ou dormindo encostados na cerca. A vaca malhada, que sempre foi a mais mansa e que às vezes até deixava as crianças fazer carinho, estava com os olhos arregalados, fitando algo que Joaquim não conseguia ver. O touro, um animal normalmente calmo, estava batendo o casco no chão e balançando a cabeça de forma nervosa. Tinha espuma na boca e suas narinas estavam dilatadas, como se estivesse farejando algo que o deixava em pânico. Joaquim nunca tinha visto seus animais tão alterados. Foi então que o berrante soou pela 3ª vez, e dessa vez Joaquim teve certeza. O som vinha de dentro da mata fechada que ficava atrás de sua propriedade. Era uma floresta densa, cheia de árvores antigas e cipós entrelaçados, onde mesmo durante o dia a luz do sol mal conseguia penetrar. Seu avô sempre dizia que aquela mata era mais antiga que a própria região e que os índios que viviam ali antes dos colonizadores chegarem a consideravam um lugar sagrado. A mata tinha uma história estranha. Décadas atrás, quando Joaquim ainda era criança, um caçador tinha desaparecido lá dentro. Encontraram apenas sua espingarda e algumas roupas rasgadas, mas nunca acharam o corpo. Depois disso, mais 2 pessoas sumiram ao longo dos anos. Um tropeiro que estava de passagem e uma mulher que tinha ido buscar ervas medicinais. Joaquim hesitou. Sua avó sempre dizia que a mata tinha seus segredos e que era melhor não mexer com eles, principalmente durante a noite. Ela contava histórias sobre criaturas que habitavam a floresta, seres que não eram nem animais nem gente, mas algo intermediário, algo que existia desde antes dos tempos cristãos. Mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Além do mais, se havia alguém tocando berrante lá dentro, podia ser algum viajante perdido ou alguém em apuros. Ele pegou o facão que ficava pendurado na parede do rancho e seguiu em direção às árvores. Antes de entrar na mata, Joaquim parou e olhou para trás, observando sua casa. As janelas estavam todas escuras, exceto por uma fresta de luz que vinha do quarto onde dormiam as crianças. Pedrinho devia ter acordado e acendido a lamparina que ficava na mesinha de cabeceira. Por um momento, Joaquim pensou em voltar, mas o berrante soou novamente, dessa vez mais prolongado e melancólico. A mata estava ainda mais silenciosa que o resto da propriedade. Nem mesmo o barulho dos morcegos ou o pio de uma coruja quebrava o silêncio opressivo. Era como se todos os seres vivos da floresta tivessem fugido ou se escondido, deixando apenas um vazio perturbador. Os galhos secos estalavam sob seus pés, e a lanterna iluminava troncos retorcidos que pareciam formar figuras assombradas nas sombras. Joaquim conhecia bem aquela mata. Tinha caçado ali desde menino, acompanhando seu pai e seu avô. Sabia onde ficavam as árvores maiores, conhecia as trilhas dos animais e os lugares onde o riacho formava poços mais fundos. Mas naquela noite, tudo parecia diferente. As árvores pareciam maiores, mais ameaçadoras, e as sombras se moviam de forma estranha, mesmo sem vento. Até mesmo o cheiro da mata era diferente. Em vez do aroma familiar de terra úmida e folhas em decomposição, havia aquele odor doce e nauseante que tinha sentido no quintal.
Joaquim seguiu uma trilha que conhecia desde criança, a mesma que usava para ir pescar no riacho que cortava a mata. Era um caminho que percorrera centenas de vezes, mas naquela noite parecia estranho, como se as árvores tivessem mudado de lugar ou crescido durante o dia. Quanto mais adentrava na floresta, mais pesado ficava o ar ao seu redor. Era como se algo estivesse sugando o oxigênio, deixando apenas um vapor denso e sufocante. Joaquim começou a sentir dificuldade para respirar, como se estivesse numa altitude muito elevada. A lanterna começou a falhar, a luz piscando de forma irregular. Joaquim bateu no aparelho algumas vezes, mas a situação só piorou. Era uma lanterna nova, com pilhas que tinha trocado na semana anterior, então não devia estar com problemas. Foi quando ouviu outros sons além do berrante. Eram ruídos baixos, quase imperceptíveis, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. Não eram passos normais de animais, eram sons abafados, como se algo estivesse deslizando pelo chão sem levantar os pés. O berrante soou novamente, agora muito mais próximo. O som ecoou entre as árvores, criando uma reverberação estranha que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Joaquim parou e prestou atenção. Havia algo diferente nesse som, algo que não conseguia identificar. Era como se não fosse apenas um berrante comum, mas algo que imitasse o instrumento sem conseguir reproduzir exatamente sua essência. Foi quando viu a primeira pegada. A lanterna iluminou uma marca no chão, na lama mole próxima ao riacho. Não era de gado, nem de cavalo, nem de qualquer animal que Joaquim conhecesse. Era grande, quase do tamanho de um prato, e tinha uma forma estranha, como se fosse de uma criatura que caminhava sobre duas pernas, mas que não era humana. A pegada tinha dedos, mas eram compridos demais e terminavam em pontas afiadas. Havia marcas de garras na lama, sulcos profundos que indicavam que a criatura era pesada e forte. O mais perturbador era que a pegada não parecia ter sido feita por uma criatura normal. Tinha uma profundidade irregular, como se o ser que a fizera não tivesse peso constante. Joaquim ajoelhou e examinou a pegada mais de perto. A marca estava fresca, a lama ainda mole ao redor das bordas. Quando passou o dedo na borda da pegada, sentiu a lama ainda quente, como se a criatura tivesse passado por ali poucos minutos antes. Havia mais pegadas seguindo a margem do riacho, todas indo na mesma direção, rio abaixo. Joaquim contou pelo menos uma dúzia delas antes que sumissem na escuridão. Algumas eram menores, outras maiores, como se fosse um grupo de criaturas de tamanhos diferentes. O coração de Joaquim começou a bater mais rápido. Ele sabia que devia voltar para casa, mas algo o empurrava adiante. Era como se uma força invisível o guiasse, fazendo com que seus pés se movessem quase por conta própria. Seguiu as pegadas pela margem do riacho, a lanterna tremulando em sua mão suada. O riacho, que normalmente fazia um barulhinho suave correndo sobre as pedras, estava estranhamente silencioso. Quando Joaquim direcionou a lanterna para a água, viu que ela estava parada, como se algo tivesse interrompido seu fluxo natural. A água estava escura, mais escura que o normal, e sua superfície refletia a luz da lanterna de uma forma estranha, quase hipnótica. As pegadas continuavam pela margem, sempre seguindo o curso d'água. Em alguns pontos, Joaquim encontrou galhos quebrados e marcas nas árvores, como se as criaturas tivessem passado forçando caminho pela vegetação. As marcas eram altas, muito mais altas que uma pessoa normal conseguiria alcançar. A trilha de pegadas levou até uma clareira que Joaquim nunca tinha visto antes, apesar de conhecer aquela mata como a palma da mão. Era impossível que uma clareira daquele tamanho passasse despercebida durante todos os anos que frequentava a floresta. Mas ali estava ela, como se tivesse surgido do nada. A clareira era perfeitamente circular, com aproximadamente 20 metros de diâmetro.
O chão era de terra batida, sem uma única folha ou galho caído, como se fosse varrido regularmente. Ao redor da clareira, as árvores formavam uma parede densa e uniforme, como se tivessem crescido especificamente para delimitar aquele espaço. No centro da clareira havia uma árvore antiga, de tronco grosso e galhos retorcidos que se estendiam como braços em todas as direções. Era uma árvore que Joaquim não conseguia identificar. Não parecia com nenhuma espécie nativa da região. Seu tronco era escuro, quase negro, e sua casca tinha uma textura estranha, como se fosse feita de couro curtido. E pendurado em um dos galhos mais baixos estava um berrante, mas não era um berrante comum. Era feito de um material escuro, quase negro, e tinha entalhes estranhos gravados em sua superfície. Os símbolos pareciam se mover na luz trêmula da lanterna, criando ilusões de ótica perturbadoras. Mesmo à distância, Joaquim podia sentir que havia algo profundamente errado com aquele objeto. O berrante era maior que os instrumentos normais, com curvas impossíveis que desafiavam a lógica. Parecia ter sido esculpido em um único pedaço de material, mas Joaquim não conseguia identificar do que era feito. Não era madeira, nem metal, nem chifre. Era algo diferente, algo que não devia existir. Foi então que percebeu que não estava sozinho na clareira. Ao redor da árvore, paradas como estátuas, havia figuras. No começo, Joaquim pensou que fossem pessoas, mas quando direcionou a lanterna na direção delas, percebeu que se enganara. Eram altas, mais altas que qualquer pessoa normal, e tinham uma forma estranha, como se fossem feitas de sombras solidificadas. As criaturas eram difíceis de enxergar claramente, como se a luz da lanterna não conseguisse penetrar completamente em sua substância. Tinham forma vagamente humanoide, mas suas proporções estavam todas erradas. Os braços eram longos demais, as pernas finas demais, e suas cabeças tinham um formato estranho, alongado. Não tinham rostos definidos, apenas uma superfície lisa, onde deviam estar os olhos, nariz e boca. Mas mesmo assim, Joaquim tinha certeza de que estava sendo observado por elas. Era uma sensação perturbadora, como se múltiplos pares de olhos invisíveis estivessem fixados nele. As criaturas não se moviam, apenas ficavam ali, imóveis, como se estivessem esperando algo. Joaquim contou 7 delas, todas voltadas para a árvore central, em uma espécie de círculo primitivo. Suas posições eram precisas, matemáticas, como se tivessem sido calculadas com exatidão. Entre as criaturas, espalhados pelo chão da clareira, havia objetos estranhos. Joaquim conseguiu identificar alguns: um chapéu de palha velho, uma bota de couro, alguns botões de camisa. Eram pertences humanos, mas estavam todos desbotados e deteriorados, como se tivessem ficado ali por décadas. O berrante pendurado na árvore começou a se mover sozinho, balançando suavemente mesmo sem vento. E então, sem que ninguém o tocasse, começou a soar. O som que saiu daquele instrumento amaldiçoado não era igual ao que Joaquim tinha ouvido antes. Era mais profundo, mais visceral, como se saísse das próprias entranhas da terra. Era um som que despertava medos primitivos, ancestrais, que estavam adormecidos no fundo da alma humana. O som não era apenas ouvido, era sentido. Vibrava através dos ossos de Joaquim, fazia seu sangue pulsar em sintonia com as notas graves. Era como se o berrante estivesse tocando diretamente em sua alma, despertando memórias que não eram suas, medos que não compreendia. As figuras ao redor da árvore começaram a se mover. Não caminhavam como pessoas normais, mas deslizavam sobre o chão, sem fazer nenhum ruído. Seus pés, se é que tinham pés, não tocavam realmente o solo, mas flutuavam alguns centímetros acima dele. Começaram a girar ao redor da árvore, em um ritual silencioso e macabro.
Seus movimentos eram perfeitamente sincronizados, como se fossem controladas por uma única mente. A cada volta que davam, o som do berrante ficava mais intenso, mais penetrante. Joaquim quis correr, mas seus pés pareciam grudados no chão. Era como se uma força invisível o mantivesse ali, obrigando-o a testemunhar aquela cerimônia sombria. Tentou levantar os pés, mas eles não obedeciam aos comandos de seu cérebro. Era como se raízes invisíveis tivessem brotado do chão e o prendido naquele lugar. O berrante continuava a soar, e a cada nota o ar ficava mais pesado, mais difícil de respirar. Joaquim sentia como se o oxigênio estivesse sendo sugado da clareira, substituído por algo denso e tóxico. Sua visão começou a ficar turva, e ele sentiu uma tontura que o fez cambalear. As criaturas giravam cada vez mais rápido, criando um redemoinho de sombras ao redor da árvore. Suas formas começaram a se distorcer ainda mais, ficando mais fluidas, mais etéreas. Era como se estivessem se dissolvendo e se reformando constantemente. E então, do centro daquela dança macabra, começou a emergir algo. Era uma forma ainda mais escura que as outras, como se fosse feita da própria essência da noite. Crescia lentamente, se materializando a partir das sombras, ganhando consistência e presença. Não tinha uma forma definida. Mudava constantemente, assumindo formas vagamente reconhecíveis antes de se dissolver novamente. Às vezes, parecia um homem muito alto, outras vezes, uma árvore retorcida e em alguns momentos assumia formas que a mente humana não conseguia processar adequadamente. Era como se fosse algo que existia em mais dimensões do que os humanos conseguiam perceber, e o que Joaquim via era apenas uma projeção imperfeita daquele ser. Joaquim não conseguia distinguir detalhes, mas sabia instintivamente que estava diante de algo muito antigo, muito poderoso e completamente malévolo. Era uma presença que emanava uma malícia pura, concentrada, como se fosse o oposto absoluto de tudo que era bom e sagrado no mundo. A criatura central se voltou na direção de Joaquim e, mesmo sem conseguir ver seus olhos, ele soube que estava sendo observado. Um frio cortante percorreu sua espinha e ele sentiu como se toda sua energia vital estivesse sendo sugada daquele lugar. Era como se a criatura estivesse se alimentando de sua própria existência. Foi então que o berrante parou de tocar. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante que o som do instrumento. Era um silêncio absoluto, como se todo o universo tivesse parado de existir por um momento. Nem mesmo o som da própria respiração de Joaquim podia ser ouvido. As criaturas pararam de se mover e todas se voltaram para Joaquim. Ele podia sentir o olhar de todas elas sobre si, pesado como pedras sobre seu peito. Era como se dezenas de pares de olhos invisíveis o estivessem dissecando, analisando cada parte de sua alma. A presença central começou a se mover na sua direção. Não caminhava, deslizava pelo ar, aproximando-se lentamente, mas inexoravelmente. A cada metro que se aproximava, Joaquim sentia sua força vital sendo drenada. Suas pernas começaram a tremer e ele teve dificuldade para se manter em pé. A lanterna em sua mão começou a falhar, a luz piscando de forma irregular. Na penumbra crescente, as figuras começaram a se aproximar. Não corriam nem caminhavam depressa, apenas se moviam com uma determinação implacável, como se soubessem que sua presa não tinha para onde fugir. Foi quando Joaquim ouviu a voz de sua avó ecoando em sua mente, repetindo uma oração que ela sempre murmurava quando tinha medo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades do demônio. A voz da avó parecia vir de muito longe, como um eco de uma época mais inocente. Joaquim se lembrou das noites em que, ainda criança, acordava assustado com pesadelos, e ela vinha até seu quarto,
fazia o sinal da cruz em sua testa e recitava aquela oração até ele adormecer novamente. Sem saber de onde tirou coragem, Joaquim começou a recitar a oração em voz alta. Sua voz trêmula cortou o silêncio da clareira e algo mudou no ar ao seu redor. As criaturas hesitaram, como se a oração criasse uma barreira invisível entre eles e ele. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. A voz de Joaquim ganhou força conforme continuava a oração. Era como se cada palavra criasse uma pequena luz na escuridão, uma proteção contra aquelas criaturas sombrias. A presença central recuou ligeiramente e, pela primeira vez, desde que entrara na clareira, Joaquim sentiu que podia mover os pés. As criaturas menores começaram a se afastar, como se a oração as queimasse fisicamente. Sede o nosso refúgio contra as maldades do demônio, Joaquim continuou recitando, sua voz ecoando pela clareira. A cada palavra, sentia suas forças retornando, como se a oração o reconectasse com algo mais poderoso que aquelas criaturas. O berrante na árvore começou a balançar violentamente, como se uma tempestade invisível o estivesse atingindo. Os símbolos gravados em sua superfície começaram a brilhar com uma luz fraca e pulsante, como se estivessem lutando contra a oração. Aproveitando a hesitação das criaturas, Joaquim virou-se e correu. Correu como nunca tinha corrido na vida, atravessando a mata escura sem se importar com os galhos que rasgavam sua roupa e arranhavam sua pele. A lanterna havia apagado completamente, mas ele corria guiado apenas pelo instinto, pisando em raízes e tropeçando em buracos. Atrás dele, podia ouvir um som que gelava o sangue. Era como se centenas de folhas secas estivessem sendo arrastadas pelo chão, mas ele sabia que eram as criaturas o seguindo. Não corriam, mas se moviam com uma velocidade impossível, deslizando entre as árvores como fumaça. O som era acompanhado por outros ruídos, galhos quebrando, uma respiração pesada que não era humana e, ocasionalmente, um gemido baixo que parecia vir das próprias árvores. Era como se a mata inteira tivesse despertado e estivesse perseguindo-o. Joaquim correu até seus pulmões gritarem por ar, até suas pernas tremerem de exaustão. Tropeçou várias vezes, machucou o joelho numa queda, mas continuou correndo. Podia sentir as criaturas se aproximando, seus movimentos perturbando o ar ao seu redor. Em determinado momento, quando suas forças estavam quase no fim, Joaquim viu uma luz fraca à frente. Era a lamparina que Pedrinho tinha acendido no quarto. Nunca uma luz tinha parecido tão bela e reconfortante. Era como um farol guiando-o de volta à segurança e à normalidade. Quando finalmente viu as luzes de sua casa ao longe, quase desabou de alívio. Atravessou o quintal cambaleando e entrou em casa, trancando a porta com todas as trancas que tinha. Suas mãos tremiam tanto que teve dificuldade para girar as chaves. Dona Rosa acordou com o barulho e encontrou o marido encostado na porta, suando frio e respirando pesadamente. Ele estava machucado, com arranhões nos braços e no rosto, e suas roupas estavam rasgadas e sujas de lama. "Que foi, Joaquim? Parece que viu o capeta." Rosa se levantou da cama e acendeu a lamparina da cômoda. A luz revelou o estado deplorável do marido. Ele estava pálido como um defunto, com os olhos arregalados e as mãos tremendo. "Tá machucado? O que aconteceu?" Rosa tentou examinar os ferimentos do marido, mas ele se afastou da janela e foi se sentar numa cadeira no canto mais distante da cozinha, onde não podia ser visto de fora. Ele não respondeu imediatamente. Foi até a janela e espiou para fora, escondendo-se atrás da cortina. A mata estava silenciosa novamente, mas ele podia jurar que via vultos se movendo entre as árvores, na borda da floresta, como se estivessem esperando. Não foi nada, Rosa, só um pesadelo. Joaquim não queria assustar a mulher e os filhos, mas sabia que não conseguiria esconder por muito tempo o que tinha acontecido. "Pesadelo nada. Você está todo machucado e suas roupas tão rasgadas." Rosa insistiu, mas Joaquim apenas balançou a cabeça e pediu para ela voltar a dormir.
Mas Joaquim sabia que não tinha sido um pesadelo. E durante as semanas que se seguiram, todas as noites ele ouvia o berrante soando na mata, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo tom melancólico e ameaçador. As coisas na propriedade começaram a ficar ainda mais estranhas. Os animais perderam o apetite e ficaram magros rapidamente. As galinhas pararam de botar completamente, e algumas foram encontradas mortas no galinheiro sem nenhuma marca de violência. O galo Zé Pequeno sumiu uma noite e nunca mais foi visto. As crianças começaram a ter pesadelos constantemente. Pedrinho acordava todas as noites gritando, dizendo que havia figuras altas paradas do lado de fora da janela de seu quarto. Maria, de 5 anos, começou a se recusar a sair de casa depois do pôr do sol, dizendo que havia bichos feios no quintal. Até mesmo Dona Rosa começou a notar coisas estranhas. Encontrava pegadas estranhas ao redor da casa pela manhã, sempre em círculo ao redor da propriedade. As plantas da horta começaram a murchar sem explicação, mesmo sendo regadas diariamente. E algumas noites ela jurava ouvir arranhões na parede externa do quarto. Joaquim nunca mais voltou àquela parte da floresta. Quando precisava buscar lenha ou caçar, ia apenas nas áreas mais próximas da casa, e sempre durante o dia. E quando os vizinhos comentavam sobre ruídos estranhos vindos da mata durante a madrugada, Joaquim apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Seu compadre Antônio veio visitá-lo algumas semanas depois do incidente, preocupado com o comportamento estranho do amigo. Joaquim estava mais magro, com olheiras profundas, e parecia constantemente alerta, como um animal acuado. "Joaquim, você está diferente, compadre. O que está acontecendo aqui?" Antônio perguntou enquanto tomavam cachaça no alpendre da casa. "É nada não, compadre. Só uns problemas com os bichos." Joaquim tentou desviar o assunto, mas Antônio insistiu. "Não é só isso. A Rosa me contou que vocês estão ouvindo uns barulhos estranhos à noite. E as crianças estão com medo de sair de casa." Joaquim ficou em silêncio por um longo tempo, olhando em direção à mata. Finalmente, decidiu contar parte da verdade ao amigo. "Tem algo na mata, Antônio. Algo que não é desse mundo. Eu vi com meus próprios olhos." Joaquim falou baixo, como se temesse que as criaturas pudessem ouvi-lo mesmo à distância. "Que tipo de coisa?" Antônio se inclinou para frente interessado. "Não sei como explicar. Eram figuras altas, escuras, fazendo um ritual ao redor de uma árvore, e tinha um berrante tocando sozinho, pendurado num galho." Antônio ficou cético no começo, mas a sinceridade no olhar do amigo o convenceu de que ele não estava mentindo ou inventando histórias. "Você acha que é coisa do demônio?" Antônio perguntou, fazendo o sinal da cruz. "Não sei o que é, mas sei que não é coisa boa. E desde que eu vi aquilo, as coisas aqui em casa não tão normais." Os 2 homens ficaram conversando até tarde da noite, e Antônio acabou dormindo no sofá da sala, pois não se sentia seguro voltando para casa sozinho no escuro. Durante a madrugada, ele também ouviu o som do berrante ecoando pela mata, e entendeu por que o amigo estava tão abalado. Alguns meses depois, um caçador chamado João das Neves, que vinha de outra região, chegou à cidade procurando lugares bons para caçar. Os moradores locais tentaram dissuadi-lo de entrar naquela mata específica, mas ele não deu ouvidos aos avisos. João era um homem experiente que tinha caçado em florestas por todo o país. Achava que os moradores locais eram supersticiosos demais e que não passava de lendas bobas. Entrou na mata numa tarde de sábado, dizendo que voltaria no domingo à noite. Ele nunca voltou. Uma semana depois, um grupo de homens da cidade organizou uma busca. Encontraram a espingarda de João próxima ao riacho, junto com sua mochila e algumas roupas rasgadas. Mas o mais perturbador foi o que descobriram alguns metros adiante. Uma clareira estranha na mata, com uma árvore no centro e marcas no chão que formavam um círculo perfeito.
Pendurado em um dos galhos, havia um berrante antigo, todo entalhado com símbolos que ninguém conseguia decifrar. Os homens ficaram com medo de se aproximar da árvore, mas conseguiram ver que havia objetos pessoais espalhados pelo chão da clareira. Não apenas de João, mas de outras pessoas que tinham desaparecido ao longo dos anos. Um dos homens do grupo de busca era corajoso demais e decidiu levar o berrante para casa, pensando que seria uma boa lembrança. Disse que não acreditava em bobagens e que aquilo era apenas um instrumento abandonado por algum vaqueiro. Mas na mesma noite começou a ouvir sons estranhos vindos de seu quintal. Sons de passos que não eram humanos, de criaturas que se moviam nas sombras. Acordou na madrugada e viu figuras altas paradas ao redor de sua casa, apenas observando. O berrante desapareceu de sua casa durante a madrugada e no dia seguinte ele encontrou pegadas enormes ao redor de sua propriedade. Pegadas que não pertenciam a nenhum animal conhecido. O homem ficou tão apavorado que se mudou da região na semana seguinte, sem dar explicações detalhadas para ninguém. Desde então, toda lua nova, quando a escuridão é mais densa, o povo da região ouve o som do berrante ecoando pela mata. É um som que carrega consigo uma promessa sombria, de que existem coisas na floresta que são mais antigas que a memória humana, coisas que não devem ser perturbadas. O padre da cidade, Padre Antônio, tentou abençoar a mata algumas vezes, mas sempre acontecia algo que o impedia de completar a bênção. Uma vez, sua batina rasgou em galhos inexistentes, outra vez ele tropeçou e torceu o tornozelo logo na entrada da floresta. Na terceira tentativa, ele ouviu vozes sussurrando em uma língua que não conseguiu identificar e decidiu não insistir mais. Há coisas nesse mundo que são mais antigas que nossa fé, ele disse numa missa, sem entrar em detalhes sobre o que queria dizer. E às vezes é melhor deixar que durmam em paz. E quando as crianças perguntam sobre o barulho estranho que vem da mata durante a noite, os mais velhos apenas fazem o sinal da cruz e dizem: "Não é coisa para a gente se meter, menino. Tem coisas nesse mundo que é melhor deixar quietas." A mata ganhou uma reputação sombria na região. Viajantes que passam pela estrada principal são avisados pelos moradores locais para não se aventurarem na floresta, especialmente durante a noite. Alguns motoristas de caminhão relatam ter visto luzes estranhas se movendo entre as árvores quando passam pela região durante a madrugada. Um antropólogo da Universidade Estadual ouviu falar das lendas da região e veio investigar. Queria documentar o folclore local e entender as origens das histórias. Conversou com vários moradores, incluindo Joaquim, que relutantemente contou parte de sua experiência. O antropólogo, um homem cético e racional, inicialmente tratou tudo como superstição rural. Mas quando passou uma noite acampando próximo à mata para documentar os fenômenos acústicos, mudou completamente de opinião. Ele também ouviu o berrante, também viu vultos se movendo entre as árvores e também encontrou pegadas estranhas ao redor de sua barraca pela manhã. Suas gravações de áudio captaram sons que não conseguiu explicar, e suas fotos noturnas mostravam formas que não deviam estar lá. O antropólogo deixou a região rapidamente, levando consigo apenas anotações fragmentadas e algumas fotos borradas. Nunca publicou nenhum trabalho sobre sua experiência, e quando questionado sobre isso por colegas, mudava de assunto rapidamente. Joaquim ainda mora no mesmo sítio, mas mandou construir um muro alto ao redor de sua propriedade, separando-a completamente da mata. Ele diz para os vizinhos que é para proteger as galinhas dos bichos do mato, mas todos sabem que há algo mais por trás daquela decisão. O muro foi construído por pedreiros de outra cidade, pois os trabalhadores locais se recusaram a fazer o serviço. Durante a construção, várias coisas estranhas aconteceram. Ferramentas desapareciam, materiais eram encontrados espalhados pela manhã
e alguns operários juraram ter visto vultos observando o trabalho de longe. O muro foi terminado, mas custou o dobro do previsto devido aos atrasos e problemas inexplicáveis. Joaquim não se importou com o custo extra. Considerou que valia qualquer preço por um pouco de paz de espírito. Nas noites de lua nova, quando o berrante ecoa pela região, Joaquim tranca todas as portas e janelas, acende velas bentas que compra na cidade e reza até o sol nascer. Dona Rosa aprendeu a não fazer perguntas nessas noites. Apenas junta as crianças no quarto principal e fica lá até amanhecer. Porque ele sabe que do outro lado da mata, nas sombras entre as árvores, há criaturas que ainda se lembram dele. Criaturas que não esqueceram o homem que invadiu seu território sagrado e testemunhou seus rituais ancestrais. E em noites especialmente silenciosas, quando até os insetos se calam, é possível ouvir não apenas o som do berrante, mas também passos lentos e pesados, contornando as propriedades da região, como se algo estivesse procurando por alguém específico. Os moradores aprenderam a reconhecer essas noites especiais. O ar fica mais frio, os animais se escondem e um silêncio perturbador se espalha pela região. Nessas noites, ninguém sai de casa, ninguém olha pelas janelas, e todos fazem questão de manter as luzes acesas até o amanhecer. Os mais antigos da região contam que isso sempre aconteceu, desde antes de seus avós nasceram. Dizem que os índios que viviam na região tinham rituais específicos para apaziguar as criaturas da mata, oferendas que mantinham um equilíbrio delicado entre o mundo dos humanos e o mundo das sombras. Mas quando os colonizadores chegaram e expulsaram os índios, esses rituais se perderam. As criaturas ficaram sem suas oferendas, sem o respeito que exigiam e passaram a ser mais ativas, mais agressivas. Os índios sabiam como lidar com eles, diz Dona Olívia, a mais velha da região, de seus 93 anos. Eles respeitavam a mata, e a mata os respeitava. Mas nós esquecemos como fazer isso. E a mata continua lá, guardando seus segredos, esperando pacientemente o próximo curioso que se atreva a descobrir o que realmente acontece quando a escuridão engole o mundo e as criaturas das sombras despertam para seus rituais ancestrais. As crianças da região crescem sabendo que há lugares onde não devem ir, horários em que devem ficar em casa e sons que devem ignorar. É uma sabedoria passada de geração em geração, um conhecimento ancestral sobre os limites entre o mundo conhecido e o desconhecido. E enquanto o berrante continuar soando nas noites sem lua, ecoando pela mata fechada, os moradores sabem que devem manter suas tradições de cautela e respeito. Porque algumas coisas são mais antigas que a civilização, mais poderosas que a razão e mais perigosas que qualquer fera conhecida. A mata espera, silenciosa durante o dia, mas viva e vigilante durante a noite. E o berrante continua a soar, chamando para rituais que a mente humana não pode compreender, celebrando mistérios que são anteriores à própria humanidade. Zé Batista sempre foi um homem de coragem, conhecido na região por não ter medo de nada nem de ninguém. Aos 52 anos, tinha vivido o suficiente para ver de tudo um pouco. Tempestades que derrubavam casas, cobras venenosas do tamanho de troncos de árvore e até mesmo alguns bandidos que tentaram roubar seu gado durante a madrugada. Mas nada disso nunca o abalou tanto quanto o que aconteceu naquela noite de setembro. A seca tinha sido brava naquele ano, deixando os pastos amarelados e os poços quase secos. Era o tipo de estiagem que os mais velhos lembravam de contar sobre os tempos antigos, quando a chuva sumia por meses e até os rios mais caudalosos viravam apenas um fio d'água correndo entre pedras ressecadas.
Zé Batista precisava levar seus animais para beber água num açude que ficava do outro lado da propriedade, um lugar que ele evitava durante a noite por causa das histórias que sua falecida mãe contava quando ele ainda era menino. Era um açude natural, formado por uma depressão no terreno onde a água da chuva se acumulava, cercado por árvores velhas e retorcidas que pareciam guardiões silenciosos. Dona Francisca sempre dizia que aquele lugar era amaldiçoado, que ali tinha acontecido uma tragédia muitos anos atrás, quando um grupo de tropeiros foi atacado por bandidos e todos morreram numa noite só. Segundo ela, os corpos foram enterrados ali mesmo, sem padre, sem reza, sem nada que pudesse dar descanso às suas almas. Meu filho, ela dizia, balançando a cabeça com tristeza. Tem lugar nessa terra que carrega dor antiga. O açude dos fundos é um desses lugares. Ali a terra bebeu sangue inocente e nunca mais foi a mesma. E desde então, nas noites mais escuras, era possível ver luzes estranhas dançando sobre o local. Dona Francisca jurava que já tinha visto essas luzes várias vezes durante sua vida, sempre nas noites sem lua, sempre se movendo em círculos ao redor da água. Mas Zé Batista nunca deu muito crédito para as histórias da mãe. Achava que eram apenas lendas para assustar criança, superstições de gente simples que não tinha estudos suficientes para explicar fenômenos naturais. Até aquela noite quando, por necessidade, teve que levar o gado para beber água depois que a bomba do poço principal quebrou. O poço ficava próximo à casa e era a fonte principal de água para toda a propriedade. Mas a bomba velha tinha dado seus últimos suspiros durante a tarde, fazendo um barulho estranho antes de parar de funcionar completamente. Zé Batista tentou consertá-la, mas as peças estavam muito gastas e seria preciso comprar uma nova na cidade. Era uma noite sem lua, escura feito breu, e o silêncio estava pesado demais. Nem mesmo os sapos que viviam na beira do açude estavam cantando, o que já era estranho por si só, porque aqueles bichos sempre faziam uma zoada danada durante a noite. Os grilos também estavam quietos, e até os morcegos que costumavam voar sobre a propriedade pareciam ter desaparecido. Zé Batista levava uma lanterna a óleo na mão e guiava as 10 cabeças de gado pela trilha que conhecia de cor desde menino. Eram animais bons, acostumados com a rotina da fazenda, que normalmente seguiam docilmente para onde ele os levasse. Mas naquela noite estava tudo diferente. Os animais estavam nervosos, relutantes em seguir adiante. A vaca pintada, que sempre foi a mais dócil e que às vezes até deixava as crianças da vizinhança fazerem carinho, empacava a cada poucos metros, olhando para frente como se visse algo que não devia estar ali. Suas narinas dilatavam como se farejasse um cheiro que a incomodava profundamente. O touro velho, um animal normalmente calmo e confiável, bufava baixinho e balançava a cabeça, mostrando uma agitação que Zé Batista nunca tinha visto antes. O animal arranhou o chão várias vezes com o casco, um comportamento que geralmente indicava agressividade ou medo extremo. As outras vacas se amontoavam umas contra as outras, formando um grupo compacto como faziam quando pressentiam tempestade ou a presença de predadores. Mas não havia sinais de mau tempo e Zé Batista não conseguia identificar nenhuma ameaça aparente. Conforme se aproximavam do açude, a resistência dos animais ficava maior. Era como se uma barreira invisível estivesse impedindo-os de continuar. Zé Batista teve que empurrar e puxar, usando toda a sua experiência de vaqueiro para convencer o gado a seguir adiante. Quando chegaram próximo ao açude, os animais simplesmente se recusaram a continuar. Ficaram todos parados na trilha, tremendo e se amontoando uns contra os outros, sem querer dar nem mais um passo adiante. Zé Batista tentou empurrá-los, gritou, bateu com o chapéu, mas nada funcionou. "Que diabo está acontecendo com vocês?" ele murmurou, observando o comportamento estranho de seus animais.
Conhecia cada um deles individualmente, sabia de suas personalidades e manias, mas nunca tinha visto todos eles agindo de forma tão coordenadamente estranha. Foi então que ele viu as luzes. No começo, eram apenas pontos pequenos de luz azulada, como vagalumes, mas maiores e mais brilhantes. Apareceram primeiro uma, depois duas, depois várias, formando uma espécie de círculo ao redor do açude. As luzes dançavam no ar, subindo e descendo, se movendo de um lado para o outro, sem nenhum padrão lógico. Zé Batista esfregou os olhos, pensando que podia ser cansaço ou algum problema de vista. Tinha trabalhado o dia inteiro no sol forte, tentando consertar a bomba, e estava exausto. Mas as luzes continuavam lá, cada vez mais nítidas e brilhantes. Ele contou pelo menos 12 delas, todas se movendo em volta do açude, como se estivessem dançando uma coreografia invisível. Não eram luzes constantes. Piscavam e variavam de intensidade, às vezes quase sumindo antes de reaparecer com força total. Deixou o gado na trilha, amarrou a corda de guia numa árvore próxima e se aproximou devagar, a lanterna tremendo em sua mão. Quanto mais se aproximava, mais claras ficavam as luzes e mais estranho ficava o ar ao redor. Havia um cheiro no ar, doce e enjoativo, como flores murchas misturadas com algo que ele não conseguia identificar. Era um odor perturbador que fazia o estômago embrulhar e despertava uma sensação primitiva de perigo. A temperatura também estava estranha. Embora fosse uma noite quente de setembro, próximo ao açude, o ar estava gelado, como se fosse pleno inverno. Zé Batista podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens de vapor. As luzes não eram simples pontos luminosos. Conforme Zé Batista se aproximava, podia ver que tinham uma forma mais definida. Eram como pequenas chamas azuis, mas chamas que não queimavam nada, que flutuavam livremente no ar sem precisar de combustível. Cada luz tinha uma intensidade diferente, como se fossem alimentadas por fontes de energia distintas. Algumas eram brilhantes e constantes, outras fracas e tremeluzentes. Todas se moviam com uma graciosidade sobrenatural, deslizando pelo ar como se fossem conduzidas por uma força invisível. E então ele percebeu que as luzes não estavam sozinhas. Sob cada luz havia uma sombra, uma figura escura que se movia junto com a chama. No começo eram apenas formas vagas, como vultos, mas gradualmente foram ficando mais definidas conforme Zé Batista se aproximava. Eram pessoas, ou pelo menos tinham sido pessoas um dia. Zé Batista conseguiu distinguir homens usando roupas antigas, chapéus de aba larga e botas de couro gastas pelo tempo. Alguns carregavam alforjos nas costas, outros tinham cordas enroladas no ombro. Suas roupas eram típicas dos tropeiros do século passado, exatamente como aparecem nos livros de história. Eram tropeiros, exatamente como sua mãe tinha descrito nas histórias que contava durante as noites frias de inverno, quando a família se reunia ao redor do fogão a lenha. Mas não eram tropeiros vivos. As figuras eram translúcidas, como se fossem feitas de fumaça solidificada. Seus rostos eram pálidos, com olhos fundos e vazios que não refletiam a luz da lanterna. Suas roupas estavam rasgadas e manchadas, como se tivessem sido enterradas e depois desenterradas. Alguns tinham ferimentos visíveis, cortes no peito, manchas de sangue nas camisas, marcas que sugeriam uma morte violenta. Um deles tinha um buraco na testa, provavelmente de um tiro. Outro estava com o braço pendurado num ângulo estranho, como se tivesse sido quebrado. Os mortos-vivos caminhavam em círculo ao redor do açude, seguindo sempre a mesma rota, pisando sempre nos mesmos lugares. Seus pés não faziam barulho quando tocavam o chão e não deixavam pegadas na terra seca. Era como se estivessem presos naquele movimento eterno, condenados a repetir infinitamente os últimos momentos de suas vidas.
Zé Batista ficou paralisado, vendo aquela procissão macabra. Queria correr, queria gritar, queria fazer qualquer coisa além de ficar ali parado assistindo. Mas seus pés pareciam grudados no chão, como se raízes invisíveis o prendessem naquele lugar. Sentia como se o próprio ar ao seu redor tivesse se tornado espesso, dificultando seus movimentos. Era como tentar se mover debaixo d'água, cada gesto exigindo um esforço sobre-humano. Um dos tropeiros fantasmas parou na frente dele e o fitou diretamente. Não falou nada, apenas ficou ali, observando-o com aqueles olhos vazios que pareciam buracos negros em seu rosto translúcido. O defunto era um homem jovem, provavelmente da mesma idade que Zé Batista quando começou a trabalhar com gado. Tinha bigode fino e uma cicatriz na testa que cortava sua sobrancelha direita. Sua roupa estava ensanguentada, com vários furos que pareciam marcas de facadas. No peito do fantasma, Zé Batista podia ver um medalhão pendurado numa corrente, provavelmente um presente de sua família ou namorada. O objeto parecia mais sólido que o resto da aparição, como se fosse uma âncora que prendia o espírito ao mundo dos vivos. Zé Batista tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Era como se suas cordas vocais tivessem sido paralisadas. O fantasma continuou olhando para ele por um tempo que pareceu uma eternidade, até que finalmente acenou com a cabeça, como se estivesse cumprimentando um velho conhecido. O gesto foi estranhamente respeitoso, quase cordial, como se o morto-vivo reconhecesse Zé Batista como alguém digno de respeito. Não havia malícia em seus olhos vazios, apenas uma tristeza profunda e antiga. Outros fantasmas começaram a parar e olhar para Zé Batista. Logo havia uma meia dúzia deles em volta dele, todos observando-o em silêncio. Suas presenças eram geladas, como se sugassem todo o calor do ar ao redor. Cada um tinha características distintas, personalidades que ainda transpareciam mesmo na morte. Um era mais alto, com postura militar. Outro era mais robusto, com mãos grandes de quem trabalhava pesado. Havia um mais jovem, quase um menino, com o rosto ainda arredondado da juventude. Todos tinham uma coisa em comum: olhos que falavam de uma morte violenta e prematura, de sonhos interrompidos e destinos não cumpridos. Foi então que Zé Batista notou algo ainda mais perturbador. Havia mais defuntos chegando. Do outro lado do açude, outras luzes começaram a aparecer. Mas essas eram diferentes. Eram mais fracas, mais tremeluzentes, como se tivessem menos força. E as figuras que vinham com elas não eram tropeiros. Eram pessoas da própria região, moradores que Zé Batista conhecia e que tinham morrido ao longo dos anos. O primeiro que reconheceu foi seu primo Manuel, que tinha morrido de pneumonia 3 anos antes, após uma longa e dolorosa agonia. Manuel apareceu exatamente como Zé Batista se lembrava dele nos últimos dias de vida, magro, pálido, com aquela tosse constante que o consumia por dentro. Mas agora não tossia mais, apenas caminhava silenciosamente, carregando consigo a mesma expressão de sofrimento que tinha quando estava vivo. Viu Dona Benedita, a parteira que morreu de velhice quando ele ainda era jovem. Ela apareceu com o mesmo avental manchado que sempre usava durante os partos, carregando numa das mãos a bolsa de couro onde guardava seus instrumentos de trabalho. Dona Benedita tinha sido uma figura respeitada na comunidade, uma mulher sábia que ajudou a trazer ao mundo quase todas as crianças da região durante décadas. Mas agora, sua sabedoria parecia ter se transformado numa melancolia eterna. E havia outros, muitos outros, pessoas que tinham vivido naquela terra e que agora voltavam como espíritos inquietos. Zé Batista reconheceu vizinhos, conhecidos, pessoas que tinha encontrado na feira ou na igreja durante sua vida. Havia o velho Sebastião, que morreu quando caiu do cavalo durante uma cavalgada. Dona Maria das Dores, que perdeu a vida no parto do 8º filho.
O jovem Pedro, que se afogou no rio quando tinha apenas 16 anos. Cada um carregava consigo as marcas de sua morte, mas também lembranças de sua vida. Era como se fossem livros abertos, histórias completas que podiam ser lidas por quem soubesse olhar. Todos caminhavam na mesma direção, convergindo para o círculo ao redor do açude. Era como se aquele lugar fosse um ponto de encontro para os mortos, um lugar onde os espíritos se reuniam durante as noites mais escuras. Zé Batista começou a entender por que sua mãe sempre evitava falar sobre aquele lugar. Não era apenas uma história para assustar criança, era a verdade. O açude realmente era amaldiçoado, um portal entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas por que aquele lugar específico? Por que os mortos se reuniam ali? Zé Batista começou a refletir sobre a história do local, tentando encontrar uma explicação para aquele fenômeno sobrenatural. O açude ficava num vale natural, cercado por morros baixos. Era um lugar onde a água se acumulava naturalmente, criando uma espécie de espelho que refletia o céu. Talvez fosse isso. Talvez os espíritos fossem atraídos pelo reflexo, como se fosse uma janela entre os mundos. Os fantasmas formaram um círculo maior ao redor do açude, incluindo Zé Batista no centro, junto com os tropeiros originais. Ele se via cercado por dezenas de mortos, todos olhando para ele com aquela expressão vazia e melancólica. Era uma sensação indescritível estar no centro daquela reunião espiritual. Zé Batista podia sentir o peso de todas aquelas vidas interrompidas, de todos aqueles sonhos não realizados. Era como se cada fantasma carregasse consigo uma bagagem de arrependimentos e desejos não cumpridos. E então começaram a se mover. Não era uma dança exatamente, mas um movimento rítmico e coordenado. Os fantasmas caminhavam lentamente ao redor do açude, sempre na mesma direção, sempre mantendo a mesma distância uns dos outros. Era um ritual, uma cerimônia, que talvez se repetisse todas as noites há décadas. O movimento tinha uma cadência hipnótica, como uma música silenciosa que apenas os mortos conseguiam ouvir. Zé Batista percebeu que havia uma ordem na procissão. Os tropeiros originais formavam o círculo interno. Os mortos mais antigos da região ficavam no meio, e os que tinham morrido mais recentemente formavam o círculo externo. Era como se houvesse uma hierarquia entre os mortos, baseada no tempo que levavam presos naquele lugar. Os tropeiros, que tinham morrido primeiro e de forma mais violenta, tinham precedência sobre os outros. Zé Batista se viu sendo arrastado pelo movimento. Seus pés começaram a se mover sozinhos, seguindo o ritmo dos mortos. Tentou resistir, mas era como se uma força invisível o controlasse, fazendo-o participar daquela dança macabra. A cada passo que dava, sentia sua energia vital sendo drenada. Era como se os fantasmas estivessem se alimentando de sua força de vida, sugando lentamente sua essência. Suas pernas ficaram pesadas, sua respiração difícil, e uma tontura começou a tomar conta de sua mente. O processo era gradual, mas implacável. Zé Batista sentia como se estivesse envelhecendo rapidamente, como se décadas estivessem passando a cada volta que dava ao redor do açude. Seus cabelos pareciam estar ficando mais grisalhos, sua pele mais enrugada. O círculo de mortos continuou girando ao redor do açude. E Zé Batista percebeu que não conseguia mais distinguir entre os vivos e os mortos. Olhou para suas próprias mãos e viu que estavam ficando translúcidas, como se ele próprio estivesse se transformando num fantasma. As linhas de sua palma começaram a desaparecer e ele podia ver através de sua própria carne. Era como se sua essência vital estivesse sendo drenada, deixando apenas uma casca transparente. O pânico tomou conta dele. Zé Batista entendeu que se não fizesse alguma coisa logo, acabaria se juntando permanentemente àquela procissão de mortos. Seria apenas
Mais um espírito condenado a vagar eternamente ao redor do açude amaldiçoado. Mas o que poderia fazer? Como quebrar aquele feitiço que parecia tão antigo e poderoso? Zé Batista tentou se lembrar de tudo que sua mãe tinha ensinado sobre espíritos e assombrações. Foi quando se lembrou das palavras de sua mãe. Ela sempre dizia que quando se encontrasse com espíritos inquietos, era preciso rezar pela salvação de suas almas. Os mortos só ficam presos na terra quando tem algo inacabado. Ela dizia: se você rezar por eles, talvez encontrem paz. Dona Francisca tinha uma fé simples, mas profunda. Acreditava que a oração tinha poder sobre as forças sobrenaturais, que as palavras sagradas podiam quebrar maldições e libertar almas presas. A oração é a única arma que temos contra as trevas, ela costumava dizer. Com a pouca força que ainda tinha, Zé Batista começou a rezar em voz alta. Não conseguia lembrar de orações completas, então recitava fragmentos do Pai Nosso e da Ave Maria, misturando as palavras conforme vinham à sua mente. Pai nosso que estás nos céus, Ave Maria cheia de graça, santificado seja o vosso nome. Sua voz ecoou pelo açude, quebrando o silêncio sepulcral da noite. Os fantasmas hesitaram em seu movimento, como se as orações os tivessem perturbado. Alguns pararam completamente, fitando Zé Batista com uma expressão que parecia quase agradecida. Venha a nós o vosso reino. O Senhor é convosco, seja feita a vossa vontade. Conforme continuava rezando, as luzes azuis começaram a ficar mais fracas. Os fantasmas começaram a se desvanecer lentamente, como fumaça se dissipando no ar. O círculo se desfez e os mortos-vivos começaram a se afastar do açude. Era como se as orações estivessem criando uma luz espiritual que dispersava as trevas que mantinham os espíritos presos. Zé Batista podia sentir uma presença benevolente ao seu redor, como se anjos estivessem descendo para guiar as almas perdidas. O jovem tropeiro que tinha olhado diretamente para Zé Batista se aproximou mais uma vez. Dessa vez, sua expressão era diferente. Havia paz em seus olhos vazios, uma serenidade que não estava lá antes. Ele fez uma reverência respeitosa e depois se virou, caminhando em direção à escuridão até desaparecer completamente. Antes de sumir, o fantasma tocou o medalhão em seu peito e acenou para Zé Batista como se estivesse agradecendo pela libertação. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A gratidão de uma alma que finalmente encontrara paz. Um por um, os outros fantasmas fizeram o mesmo. Alguns acenaram em despedida, outros apenas se afastaram silenciosamente. Cada um tinha sua própria forma de demonstrar gratidão. Um sorriso discreto, um gesto respeitoso, um olhar de reconhecimento. Seu primo Manuel se aproximou e fez um gesto que Zé Batista reconheceu. Era a bênção que sempre faziam uns aos outros quando se despediam. Depois caminhou lentamente em direção a uma luz dourada que apareceu no horizonte, uma luz que não estava lá antes. Dona Benedita tirou algo de sua bolsa, era um terço antigo, e o mostrou para Zé Batista antes de desaparecer. Era como se estivesse dizendo que a fé tinha sido sua companheira na vida e agora seria sua guia na morte. Até mesmo os defuntos da região pareciam estar encontrando paz através das orações de Zé Batista. Cada um seguiu seu próprio caminho em direção à luz, carregando consigo uma expressão de alívio que tocou profundamente o coração do vaqueiro. Quando o último fantasma desapareceu, Zé Batista se viu sozinho novamente na beira do açude. A noite voltou ao normal. Os sapos recomeçaram a cantar, uma brisa suave começou a soprar, e até mesmo as estrelas pareciam mais brilhantes. Era como se um véu tivesse sido retirado do lugar, permitindo que a vida natural retornasse. O ar voltou à temperatura normal,
O cheiro estranho desapareceu e até mesmo a água do açude parecia mais clara e convidativa. Ele olhou para suas mãos e viu que estavam normais novamente, sólidas e opacas. Sua força tinha voltado e ele se sentia estranhamente aliviado, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Era mais que alívio. Era uma sensação de completude, como se tivesse cumprido um propósito importante. Zé Batista entendeu que não tinha chegado ali por acaso. Talvez fosse destino, talvez fosse a mão de Deus guiando-o para ajudar aquelas almas perdidas. O gado, que tinha ficado na trilha durante todo o episódio, agora se aproximava calmamente do açude. Os animais beberam água tranquilamente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Era como se a maldição do lugar tivesse sido quebrada definitivamente. As vacas, que antes estavam apavoradas, agora pastavam placidamente na beira da água. O touro velho, que tinha demonstrado tanto nervosismo, agora descansava tranquilamente sob uma árvore. Era uma transformação completa e imediata. Zé Batista encheu alguns baldes com água do açude para levar para casa e notou que até mesmo o sabor da água estava diferente, mais puro, mais refrescante. Era como se a própria natureza tivesse sido purificada pela libertação dos espíritos. Zé Batista voltou para casa ainda abalado, mas com uma sensação estranha de paz. O caminho de volta pareceu mais curto, mais fácil. As estrelas brilhavam com uma intensidade que ele não lembrava de ter visto antes, e até mesmo o ar da noite parecia mais perfumado. Contou para sua mulher, Dona Lourdes, o que tinha acontecido, mas ela achou que ele tinha tido um pesadelo ou uma alucinação causada pelo cansaço. Era compreensível. A história era tão extraordinária que até mesmo ele tinha dificuldade em acreditar completamente. Zé, você trabalhou demais hoje. Deve ter sido o cansaço que fez você ver essas coisas, Dona Lourdes disse com carinho, preparando um chá de camomila para acalmar o marido. Mas Zé Batista sabia que não tinha sido alucinação. Os detalhes eram nítidos demais, as sensações muito reais. Além disso, havia uma mudança tangível no ambiente, algo que sua mulher também começaria a notar nos dias seguintes. Nas noites seguintes, Zé Batista notou que o açude estava diferente. Não havia mais aquele silêncio opressivo, não havia mais o cheiro estranho no ar. Os animais iam beber água sem medo, e até mesmo os pássaros voltaram a cantar naquela área. A transformação foi gradual, mas constante. Passarinhos que há anos não eram vistos naquela região começaram a aparecer. Flores silvestres brotaram espontaneamente ao redor do açude. Era como se a própria natureza estivesse celebrando a libertação dos espíritos. As crianças da região, que sempre evitavam aquele local, começaram a brincar na beira d'água durante o dia. Era instintivo. Elas percebiam que o lugar não era mais assombrado, mesmo sem entender exatamente o que tinha acontecido. Semanas depois, Zé Batista encontrou seu vizinho, seu Benedito, um homem já idoso, que conhecia bem a história da região. Era uma dessas pessoas que guardam na memória as lendas e tradições locais, passadas de geração em geração. Seu Benedito, o senhor sabe alguma coisa sobre o açude lá dos fundos da minha propriedade? Zé Batista perguntou, tentando soar casual, enquanto os dois consertavam uma cerca compartilhada. O velho fez uma cara pensativa e coçou a barba grisalha. Seus olhos ficaram distantes, como se estivesse vasculhando décadas de memórias. Ah, aquele açude. Meu pai sempre dizia que era lugar assombrado. Contava que uns tropeiros foram mortos ali há muito tempo e que as almas deles ficaram presas no lugar. E o senhor acredita nessas histórias? Olha, Zé, eu sempre evitei aquele lugar durante a noite. Tinha algo pesado no ar por lá, uma sensação ruim que fazia a gente querer sair correndo. Meu cavalo nunca quis passar por ali depois do pôr do sol. Tinha?
Tinha. Faz umas 2 semanas que passei por lá à noite voltando da cidade e o lugar estava diferente. Parecia, sei lá, parecia em paz. Até meu cavalo notou. Passou por ali sem problema nenhum. Zé Batista sorriu discretamente. Sabia exatamente por que o lugar estava diferente, mas não quis entrar em detalhes. Algumas experiências eram sagradas demais para serem compartilhadas levianamente. O senhor sabe mais detalhes sobre o que aconteceu com os tropeiros? Zé Batista perguntou, genuinamente curioso. Meu pai contava que eram 12 homens, todos jovens, que vinham do sul carregando ouro para vender na capital. Acamparam ali porque a água era boa e o lugar parecia seguro. Mas durante a madrugada foram atacados por bandidos. E todos morreram? Todos. Os bandidos não deixaram nenhum vivo para contar a história. Enterraram os corpos ali mesmo e fugiram com o ouro, mas foram pegos depois e enforcados na cidade. A história confirmava o que Zé Batista tinha presenciado. Os 12 fantasmas que vira correspondiam aos 12 tropeiros mortos. Era uma validação de sua experiência, uma prova de que não tinha sido alucinação. Alguns meses depois, um historiador visitou a região pesquisando sobre as antigas rotas de tropeiros. Era um professor universitário, um homem culto que estava escrevendo um livro sobre o comércio de ouro no século XIX. Ele confirmou que realmente tinha acontecido um massacre naquela área em 1847, quando um grupo de bandidos conhecidos como os Irmãos da Morte atacou uma caravana de tropeiros que estava acampada próxima ao açude. Segundo os registros que encontrei nos arquivos da polícia da época, explicou o historiador, 12 tropeiros foram mortos naquele ataque. Era uma caravana pequena, mas carregava uma quantidade significativa de ouro extraído das minas do sul. O historiador mostrou documentos antigos que descreviam o crime em detalhes. Os nomes das vítimas, suas idades, suas cidades de origem, tudo estava registrado nos arquivos policiais da época. O interessante é que os assassinos foram capturados rapidamente, continuou o professor. Um dos bandidos, ferido durante o ataque, foi encontrado alguns dias depois e confessou o crime antes de morrer. Com base em sua confissão, os outros foram localizados e presos. E o que aconteceu com eles? Foram julgados e enforcados na praça central da cidade, como era costume na época. Mas o ouro nunca foi recuperado. Aparentemente foi escondido em algum lugar e nunca mais encontrado. Zé Batista ficou fascinado com os detalhes históricos. Era como se estivesse conhecendo pessoalmente as vítimas daquele crime antigo. É interessante, disse o historiador para Zé Batista. Os registros da época mencionam que os moradores locais sempre evitaram aquele lugar, dizendo que era assombrado, mas não há relatos de aparições recentes. Talvez as almas tenham encontrado paz, Zé Batista respondeu, e o historiador concordou que era uma possibilidade. Na verdade, o professor continuou, é uma teoria interessante do ponto de vista antropológico. Muitas culturas acreditam que mortes violentas podem deixar impressões em determinados locais, especialmente quando não há rituais adequados de sepultamento. A conversa com o historiador deu a Zé Batista uma perspectiva mais ampla sobre sua experiência. Não era apenas uma questão de superstição local, havia uma base histórica real para as aparições. Desde aquela noite, Zé Batista se tornou uma pessoa mais espiritual. Passou a frequentar a igreja com mais regularidade e sempre fazia questão de rezar pelos mortos durante suas orações noturnas. Acreditava que sua experiência tinha sido um chamado divino, uma oportunidade de ajudar almas perdidas a encontrarem o caminho. Era uma responsabilidade que levava a sério, uma missão que dava novo significado à sua vida. Começou a estudar mais sobre religião, comprando livros sobre santos e orações.
Aprendeu sobre São Miguel Arcanjo, o protetor contra as forças do mal, e sobre Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis. O açude se tornou um lugar normal novamente, mas também especial para Zé Batista. As famílias da região voltaram a pescar lá. As crianças brincavam na beira d'água durante o dia e até mesmo começaram a fazer piqueniques no local aos domingos. O lugar se transformou num ponto de encontro da comunidade. Aos domingos, depois da missa, muitas famílias iam até lá para relaxar e conversar. Era como se o açude tivesse se tornado um símbolo de paz e renovação. Zé Batista instalou algumas mesas de madeira e bancos ao redor do açude, criando um pequeno espaço de lazer para a comunidade. Também plantou algumas árvores frutíferas que cresceram vigorosamente na terra que antes era amaldiçoada. Mas Zé Batista nunca esqueceu daquela noite. De vez em quando passava pelo açude durante a madrugada, fazia questão de parar e rezar um Pai Nosso pelos tropeiros mortos. Não porque ainda estivessem lá, mas como forma de garantir que continuassem em paz. Era um ritual pessoal, uma forma de manter viva a memória daqueles homens que tinham morrido longe de casa, longe de suas famílias. Zé Batista se sentia responsável por preservar sua memória e honrar seu sacrifício. E nas noites mais silenciosas, quando o vento soprava suavemente sobre a água do açude, algumas pessoas juravam ouvir um sussurro baixinho, como se fosse uma voz agradecendo. Mas não era mais um som assombrado. Era um som de gratidão, de almas que finalmente tinham encontrado o descanso eterno. A história de Zé Batista se espalhou pela região, mas de forma discreta, contada apenas entre pessoas de confiança. Ninguém queria transformar aquilo em sensacionalismo ou superstição barata. Era algo sagrado, um milagre silencioso que merecia respeito. O padre local, Padre Miguel, ouviu a história e ficou profundamente impressionado. Era um homem jovem, recém-ordenado, que inicialmente tinha uma visão cética sobre fenômenos sobrenaturais. "Zé", disse o padre durante uma conversa particular, "sua experiência me fez refletir sobre os mistérios da fé. Às vezes Deus nos chama para missões que não compreendemos completamente. Padre, eu só fiz o que minha mãe me ensinou, rezei pelos mortos", Zé Batista respondeu com humildade. "Mas você teve coragem de fazê-lo numa situação extraordinária. Isso não é comum. Talvez tenha sido escolhido para essa missão." A partir desse dia, Padre Miguel incluiu orações especiais pelos mortos sem sepultura durante suas missas. E sempre que alguém da região morria, ele fazia questão de realizar todos os rituais adequados, garantindo que a alma encontrasse paz. E quando alguém perguntava para Zé Batista sobre fantasmas ou assombrações, ele sempre dizia a mesma coisa: "Os mortos só ficam presos na terra quando ninguém reza por eles. Uma oração sincera pode libertar qualquer alma perdida." Era uma sabedoria simples, mas profunda. Uma lição que Zé Batista tinha aprendido na prática e que agora compartilhava com humildade. Alguns padres de outras cidades, quando souberam da história, passaram a incluir orações especiais pelos mortos sem sepultura durante suas missas. Era como se a experiência de Zé Batista tivesse iniciado um pequeno movimento de renovação espiritual na região. E o açude, que um dia foi um lugar de terror e tristeza, se tornou um símbolo de redenção e paz. As pessoas vinham de longe para conhecer o local e ouvir a história, sempre contada com respeito e reverência. A roda dos defuntos tinha parado de girar, e as almas dos tropeiros finalmente descansavam em paz. Era uma vitória do bem sobre o mal, da fé sobre o medo, da compaixão sobre a indiferença. Antônio Pereira sempre foi um homem respeitado na região, conhecido por sua honestidade e trabalho duro.
Aos 46 anos, era viúvo há 5 anos e criava sozinho os 3 filhos numa pequena propriedade que herdara do pai. A casa ficava numa encosta suave, de onde se podia ver toda a extensão do vale, incluindo a igreja abandonada que ficava no alto do morro vizinho. A igreja de São Sebastião tinha sido construída pelos primeiros colonos da região há mais de 100 anos, mas fora abandonada quando a população se concentrou na Cidade Nova, alguns quilômetros adiante. O prédio ainda estava de pé, com suas paredes de pedra resistindo ao tempo, mas o telhado tinha várias goteiras e as portas não fechavam direito. O que mais chamava a atenção na igreja era seu sino. Feito de bronze, tinha sido trazido de Portugal pelos fundadores e tinha uma sonoridade única, grave e melancólica. Durante décadas, aquele sino marcou os horários da comunidade. Chamava para os cultos, anunciava nascimentos e mortes, alertava sobre perigos. Mas a igreja estava abandonada há 15 anos e o sino não devia tocar mais. Por isso, foi tão estranho quando Antônio começou a ouvi-lo durante a madrugada. Tudo começou numa quinta-feira de outubro, quando acordou por volta das 3 da manhã com o som inconfundível do sino ecoando pelo vale. Eram badaladas lentas e regulares, como se alguém estivesse puxando a corda com muito cuidado. Antônio contou 12 badaladas antes de parar. No começo, pensou que poderia ser algum moleque fazendo travessura ou talvez algum andarilho que tivesse se abrigado na igreja. Mas quando olhou pela janela em direção ao morro, não viu nenhuma luz nem movimento ao redor do prédio antigo. Na manhã seguinte, comentou com o vizinho mais próximo, seu Joaquim, que morava a cerca de 1 quilômetro de distância. Seu Joaquim, o senhor ouviu o sino da igreja velha tocando ontem à noite. O homem parou de alimentar as galinhas e franziu a testa. Sino? Que sino, Antônio? Aquela igreja está abandonada há anos. Eu sei, mas juro que ouvi as badaladas. Foram 12, bem claras. Seu Joaquim balançou a cabeça cético. Deve ter sido vento, ou talvez algum bicho que mexeu na corda. Mas Antônio sabia que não tinha sido vento. O som era sistemático demais, controlado demais. Alguém ou alguma coisa tinha tocado aquele sino propositalmente. Na segunda noite, o sino tocou novamente. Mesma hora, mesmas 12 badaladas. Dessa vez, Antônio se levantou e foi até a varanda para tentar ver alguma coisa. A lua estava quase cheia, iluminando bem o morro onde ficava a igreja, mas não conseguiu distinguir nenhuma figura humana. O que viu foi ainda mais perturbador. Uma luz fraca emanando das janelas da igreja, como se houvesse velas acesas lá dentro. Era uma luz amarelada, tremeluzente, que aparecia e desaparecia como se fosse movimento de chamas. Antônio ficou observando por quase 1 hora, mas a luz continuou lá, piscando suavemente. De vez em quando, parecia que havia sombras se movendo atrás das janelas, como se pessoas estivessem caminhando dentro da igreja. No dia seguinte, decidiu investigar pessoalmente. Depois do almoço, quando o sol ainda estava alto, pegou o cavalo e foi até a igreja abandonada. O caminho era íngreme e cheio de pedras, mas conhecia bem a trilha por ter frequentado aquele lugar quando criança. A igreja estava exatamente como se lembrava. Portas de madeira pesada, meio abertas, bancos empoeirados arrumados em fileiras, altar coberto por uma lona velha. Tudo cheirava a mofo e abandono. Antônio examinou cuidadosamente o sino. A corda ainda estava lá, pendurada ao lado do altar, mas estava coberta de poeira e teias de aranha. Não parecia ter sido tocada recentemente. Puxou a corda algumas vezes para testar, e o sino respondeu com seu som característico, ecoando pelo vale. Mas havia algo estranho. Quando soltou a corda, ela continuou balançando por mais tempo do que devia, como se uma mão invisível ainda estivesse segurando-a.
E por um momento, Antônio jurou ter ouvido uma badalada fraca, mesmo sem ter puxado a corda. Examinou o resto da igreja, procurando sinais de ocupação recente. Não havia pegadas no pó do chão, nem cinzas no altar, nem qualquer indício de que alguém tivesse estado ali. Mas havia algo no ar, uma presença que não conseguia definir. Voltou para casa intrigado, mas determinado a descobrir a origem daqueles sons noturnos. Na terceira noite, o sino tocou novamente. Mas dessa vez foi diferente. Em vez de 12 badaladas regulares, foram apenas 3, espaçadas e melancólicas. Antônio reconheceu o padrão. Era o toque de finados, usado tradicionalmente para anunciar mortes. No dia seguinte, soube que Dona Quitéria, uma senhora de 82 anos que morava na cidade, tinha falecido durante a madrugada. A família disse que ela morreu exatamente às 3 da manhã, no mesmo horário em que o sino tinha tocado. Antônio ficou perturbado com a coincidência. Como o sino podia ter anunciado uma morte que aconteceu a quilômetros de distância? E quem tinha tocado o sino, já que a igreja estava vazia, decidiu conversar com o padre José, da igreja nova da cidade. Era um homem idoso que conhecia bem a história da região. Padre, o senhor sabe alguma coisa sobre a igreja velha de São Sebastião? O padre fez uma expressão pensativa. Aquela igreja tem uma história interessante, meu filho. Foi construída pelo meu antecessor, Padre Benedito, que serviu a comunidade por mais de 40 anos. E o que aconteceu com ele? Padre Benedito era um homem muito dedicado. Mesmo depois que a igreja foi abandonada, ele continuava subindo o morro todos os dias para cuidar do lugar. Dizia que era sua missão não deixar a casa de Deus ao abandono. Ele ainda está vivo? Não, morreu há 10 anos, mas até o último dia de vida continuou cuidando daquela igreja. Morreu lá mesmo, durante uma oração noturna. Encontraram ele na manhã seguinte, ajoelhado em frente ao altar. A história fez Antônio refletir. Seria possível que o espírito do padre ainda estivesse cuidando da igreja? Seria ele quem tocava o sino? Padre José, o senhor acredita que os mortos podem voltar para cumprir missões inacabadas? O padre ficou sério. A igreja ensina que as almas dos mortos seguem seu destino eterno, meu filho. Mas também reconhece que há mistérios na criação divina que nossa mente humana não consegue compreender totalmente. Era uma resposta diplomática, mas Antônio percebeu que o padre não descartava completamente a possibilidade de fenômenos sobrenaturais. As badaladas noturnas continuaram acontecendo, sempre às 3 da manhã, sempre anunciando algo. Às vezes eram 12 badaladas indicando a hora. Outras vezes eram 3, anunciando mortes. E ocasionalmente eram 6, que tradicionalmente indicavam nascimentos. Antônio começou a anotar os padrões num caderno. Descobriu que o sino sempre tocava antes dos eventos acontecerem. Quando eram 3 badaladas, alguém da região morria nas horas seguintes. Quando eram 6, uma criança nascia. Era como se o sino tivesse se tornado um oráculo, prevendo os acontecimentos da comunidade. A princípio, Antônio guardou essas observações para si mesmo. Mas quando o sino tocou 18 vezes numa madrugada, um número que nunca tinha ouvido antes, e no dia seguinte houve um acidente na estrada que matou 3 pessoas, ele decidiu compartilhar suas descobertas. Contou primeiro para o seu Joaquim, que inicialmente ficou cético, mas começou a prestar atenção nos sons noturnos. Logo, outros vizinhos também estavam ouvindo e anotando os padrões. Antônio, disse seu Joaquim alguns dias depois, acho que você está certo sobre esse sino. Ontem à noite ouvi 9 badaladas e hoje de manhã soube que nasceram gêmeos na casa dos Silva. A notícia se espalhou discretamente pela região. As pessoas começaram a prestar atenção no sino da igreja abandonada, interpretando suas mensagens noturnas. Alguns ficavam com medo, outros com curiosidade, mas todos reconheciam que havia algo sobrenatural acontecendo.
Antônio decidiu passar uma noite inteira na igreja para tentar entender o fenômeno. Levou uma manta, uma garrafa de água e um terço que tinha pertencido à sua falecida esposa. Chegou à igreja pouco antes da meia-noite. O interior estava mergulhado em escuridão, iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas quebradas. Sentou-se num dos bancos da frente e esperou. Às 2 da manhã, começou a sentir uma mudança no ambiente. O ar ficou mais frio e um cheiro suave de incenso tomou conta do lugar. Era impossível, já que não havia incenso na igreja há anos. Às 3 em ponto, ouviu passos lentos ecoando pelo altar. Não conseguia ver nada, mas o som era inconfundível. Eram os passos de alguém caminhando em direção ao sino. A corda do sino começou a se mover sozinha, balançando suavemente antes de ser puxada. Antônio viu claramente a corda sendo manipulada por mãos invisíveis, subindo e descendo com precisão. Eram 15 badaladas. Antônio não sabia o que esse número significava, mas anotou cuidadosamente. Depois das badaladas, os passos recomeçaram, mas dessa vez se aproximaram de onde Antônio estava sentado. Ele sentiu uma presença próxima, benigna, mas poderosa. Não tinha medo. Pelo contrário, sentia-se em paz. Então, ouviu uma voz baixa como um sussurro. Obrigado por cuidar do rebanho. A voz era gentil, com sotaque antigo, como se viesse de outra época. Antônio entendeu imediatamente que estava falando com o espírito de Padre Benedito. Padre, conseguiu dizer com a voz trêmula, por que o senhor ainda está aqui? Enquanto houver ovelhas que precisam ser guiadas, um pastor não pode abandonar seu posto. Mas a igreja está abandonada. As pessoas não vêm mais aqui. O rebanho não é só quem vem à igreja, meu filho. É toda a comunidade. O sino avisa sobre os momentos importantes. Nascimentos, mortes, perigos. É minha forma de continuar servindo. Antônio começou a compreender. O padre morto continuava exercendo seu ministério de forma espiritual, usando o sino para comunicar-se com os vivos. Padre, o que significam 15 badaladas? Uma bênção está chegando. Algo bom vai acontecer na comunidade. No dia seguinte, chegou a notícia de que um médico jovem tinha decidido se estabelecer na região, trazendo atendimento médico adequado pela primeira vez em décadas. Era exatamente a bênção que a comunidade precisava. A partir dessa noite, Antônio se tornou uma espécie de intérprete do sino. As pessoas vinham consultá-lo sobre o significado das badaladas e ele compartilhava o que tinha aprendido com o espírito do padre. 3 badaladas, morte próxima, 6 badaladas, nascimento, 9 badaladas, nascimento múltiplo, 12 badaladas, apenas marcação da hora, 15 badaladas, bênção chegando, 18 badaladas, tragédia se aproximando, 21 badaladas, grande mudança. Com o tempo, a comunidade aprendeu a interpretar os sinais e até mesmo a se preparar para os eventos anunciados. Quando o sino tocava 18 vezes, as pessoas ficavam mais cuidadosas. Quando tocava 15, se preparavam para receber algo bom. O sino se tornou uma espécie de guia espiritual para toda a região. Mesmo as pessoas mais céticas admitiam que havia algo extraordinário acontecendo. Padre José, da Igreja Nova, inicialmente ficou preocupado com o que considerava superstição. Mas quando viu que o fenômeno estava aproximando as pessoas da fé e criando um senso de comunidade mais forte, decidiu não intervir. Talvez, ele disse para Antônio, Deus use meios que não compreendemos para cuidar de seu povo. Anos se passaram e o sino continuou tocando todas as noites, sempre às 3 da manhã, sempre anunciando os eventos importantes da comunidade. Antônio envelheceu, mas nunca perdeu sua conexão especial com o fenômeno. Quando completou 60 anos, começou a treinar seu filho mais velho, Roberto, para interpretar as mensagens do sino. Era uma tradição que devia continuar, uma responsabilidade que não podia ser perdida. Pai, perguntou Roberto, o senhor já viu o padre fantasma?
Só uma vez, Antônio respondeu, mas sinto a presença dele toda a noite. Ele ainda está lá, cuidando de nós. O sino de São Sebastião continuou sendo o guardião silencioso da comunidade e o espírito de Padre Benedito continuou sua missão eterna de cuidar do rebanho, mesmo depois da morte. E todas as noites, às 3 da manhã, o vale ecoa com as badaladas proféticas que guiam e protegem os moradores da região, lembrando-os de que há forças benevolentes velando por eles nas horas mais escuras.